Primeiramente, é necessário mensurar os sinais de corrente e tensão do sistema elétrico. Então, sabe-se que não é possível lidar diretamente com esses sinais oriundos do sistema de alta tensão, né, gente? Como, por exemplo, as linhas de transmissão de 500 kV. Então, não tem como fazer isso de forma direta. Então, para tanto, faz uso obrigatório de transformadores de instrumentação de corrente, que são os TCs, e os de potência, que são os TPs, para aquisição, redução da magnitude e condicionamento desses sinais. Então, posteriormente, os sinais oriundos dos TCs e dos TPs, eles são enviados aos elementos centrais de um sistema de proteção, que são os relés digitais, tá? E os disjuntores são dispositivos de atuação alocados de modo a assegurar que cada gerador, transformador de potência, barramento, linha de transmissão e os demais equipamentos, né, possam ser completamente desconectados do resto do sistema, uma vez que um dado relé deu comando para tal desligamento. Então, na verdade, a gente tem todo um sistema interligado e detectando algum problema, vai ocorrer esse desligamento, tá? Aí, se tá ali no sistema, né, tá dentro do CEP, dentro dessa linha, aí tem outras formas para poder fornecer energia para aquele local onde foi desligado. Agora, dependendo da quantidade de linhas que tem de interligação, aí vai ficar sem energia por um determinado período, ok? Então, depende também dessa parte da interligação. A gente viu, um mapa no Brasil, né, mostrando esse sistema do CEP e essa interligação. Então, lá por ele dá para a gente ter uma ideia legal de como que isso funciona. Essa constatação evidencia que tanto os transformadores de corrente quanto os transformadores de potência, relés, escada e disjuntores trabalham em conjunto para minimizar os efeitos de curto-circuito, por exemplo, e maximizar a qualidade dos serviços. Então, escada, eu vou falar mais para frente, explicando melhor, mas vocês vão entender todo esse processo de organização para poder entender como que isso funciona, tá? Que é um processo. Então, além do disjuntor, outros dispositivos que pode ser igualmente empregado para mitigar um curto-circuito, por exemplo, é o fusível de proteção. Em geral, os fusíveis são empregados em subestações de transmissão somente quando o binômio relé-disjuntor, né? Quando você tem esse sisteminha relé-disjuntor, não é economicamente justificável. Contudo, fusíveis são amplamente utilizados no âmbito da distribuição, tanto na proteção de equipamentos em subestações, quanto na proteção da rede primária. Ou seja, quando você tem ali na parte de transmissão, o ideal é que você use o relé disjuntor. Só que, dependendo da questão econômica, aí vai utilizar os fusíveis, ok? Guardadas as devidas proporções operativas, a estrutura básica de proteção do sistema de transmissão e distribuição é equivalente. A questão é que no sistema de transmissão você tem uma tensão muito maior, tá? Mas em termos de estrutura é bem equivalente mesmo. Então, o papel desempenhado por esse dispositivo é inferir se os sinais oriundos dos transformadores estão correlacionados com potenciais curtos-circuitos nos elementos do sistema elétrico. Então, ele faz tipo uma verificação, uma averiguação. Os dados oriundos dos relés são tratados e processados por uma ferramenta computacional denominada supervisório de controle e aquisição de dados, então chamado de escada, tá? Então, a escada
ele é uma ferramenta, né, computacional que processa esses dados para poder verificar se existe alguma normalidade. Então, a função é proporcionar soluções funcionais e completamente integradas para o sistema elétrico. Tá? Então, é um sistema computacional que vai fazer essa varredura de soluções que possa ter de acordo com o tipo de problema detectado. Então, a gente precisa entender, falha no sistema elétrico. Todo sistema elétrico está sujeito a falhas, tá? Então, toda parte, desde a geração até o momento ali de entrega para sua casa, está sujeito a falhas. Então, entende-se como falha todo fenômeno elétrico que gera perturbações no sistema, podendo levar ao estado crítico de operação. Tá? Então, qualquer falha em todo esse processo. Então, várias são as falhas que podem ocorrer. Contudo, as que estão no seleto grupo das piores falhas são a instabilidade de tensão, instabilidade de frequência, sobrecargas e curto-circuitos. A gente não pode esquecer disso. Esses são os 4 piores casos quando a gente analisa aí a questão da falha dentro do sistema, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um efeito, que é diretamente proporcional a uma determinada causa e inversamente proporcional a uma determinada oposição. Então, a gente tem ali o efeito é causa sobre oposição, ok? Então, o efeito, ele vai representar o quê? O fluxo de corrente elétrica. A causa representa o agente que contribuiu para o efeito. Então, portanto, tem-se como causa a diferença de potencial entre 2 pontos, ou seja, a tensão dos terminais de gerador. Então, o que provocou isso? Qual que é a causa? E na prática, o sistema elétrico está sujeito a 5 tipos de curto-circuitos. Quem são esses 5 tipos? Primeiro, os 3 condutores de um sistema trifásico estão eletricamente conectados entre si. Então, nesse caso, a gente tem um curto-circuito trifásico, tá? Segundo, apenas 2 condutores estão eletricamente conectados entre si. Aí, o que consiste é uma falha entre fases. O terceiro é quando a gente tem 2 condutores que estão eletricamente conectados à Terra. Então, assim, a gente vai ter uma falta, né? Fase terra. E quarto, um único condutor está eletricamente conectado à Terra. Nesse caso, a gente tem uma falha, fase terra. E o quinto, a gente tem o curto-circuito ocasionado por descargas atmosféricas, tá? O quarto tipo de curto-circuito é o que mais acontece no sistema elétrico de transmissão, tá? E também no sistema de distribuição. Então, é quando a gente tem um único condutor que está eletricamente conectado à Terra. Então, a gente tem ali a falta fase terra. Então, alguns fatores internos e externos podem provocar essas falhas. Uma falha é qualquer estado anormal de um sistema, e em geral as falhas são constituídas de curtos-circuitos ou circuitos abertos. Devido à própria natureza do sistema elétrico, de potência, né, é impossível tornar o sistema elétrico imune às perturbações, defeitos ou falhas diversas. Aí a gente tem algumas condições anormais que resultam em interrupções de fornecimento de energia elétrica e podem ocasionar danos aos componentes do sistema. E os esquemas de proteção são planejados para receberem as informações das grandezas elétricas do sistema, que aí vai entrar a parte da tensão, corrente, frequência, tá? Tudo isso em tempo real, de forma a atuar sempre que alguma condição anormal ocorra. Então, é automático. As perturbações mais comuns, né, que a gente viu, e mais severas,
que incidem em um sistema elétrico de potência são os curtos-circuitos, que ocorrem em decorrência da ruptura de isolação entre as fases e entre fase e terra, tá? Não vamos esquecer disso. E o curto-circuito é uma redução, né, inesperada no caminho percorrido pela corrente, ou seja, é uma redução ali da impedância, causando aumento da corrente, que pode provocar danos térmicos e também mecânicos nos equipamentos envolvidos. Outra definição que a gente tem também de curto-circuito é a perturbação elétrica causada pela conexão de uma baixíssima impedância entre os condutores de um circuito elétrico, né, alimentado por geradores de tensão, seja ele corrente contínua ou corrente alternada, cuja consequência é uma corrente extremamente elevada, tá? Então a gente percebe que vai ser uma perturbação ali no seu sistema elétrico. Então isso vai gerar uma corrente elevada. Então isso é um curto-circuito, ok? A magnitude da corrente de curto-circuito depende de alguns fatores. A gente vai ver esses fatores no próximo vídeo.